que sempre atuou em mim. Algo maior que eu, uma graça sobrenatural. Há uma força que sempre atuou em mim. Algo maior que eu, uma graça sobrenatural. Tirar os olhos das exigências me fez descobrir a grandeza de uma vocação que me leva pro céu. Com gratidão assumo o dom que existe em mim, que gera alegria na fidelidade. Nada vai me faltar, nunca vai se esgotar essa fonte do carisma que me sacia. Com gratidão assumo o dom que existe em mim, que gera alegria na fidelidade. Nada vai me faltar, nunca vai se esgotar essa fonte do carisma que me sacia. Vamos nas palmas, segura aí. Tchá, tchá. Oh, 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 Que me sacia. oh, oh. Há uma força que sempre atuou em nós, Cés. Vamos lá? Há uma força que sempre atuou em mim. Algo maior que eu, uma graça sobrenatural. Há uma força que sempre atuou em mim. Algo maior que eu, uma graça sobrenatural. Tirar os olhos das exigências me fez descobrir a grandeza de uma vocação que me leva pro céu. 1, 2, 3, vai! Com gratidão assumo o dom que existe em mim, que gera alegria na fidelidade. Nada vai me faltar, nunca vai se esgotar essa fonte do carisma que me sacia. Com gratidão assumo o dom que existe em mim, que gera alegria na fidelidade. Nada vai me faltar, nunca vai se esgotar essa fonte do carisma que me sacia. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Revolução Jesus! É uma alegria estarmos aqui mais uma vez. Boa noite você que está nos acompanhando de casa. Sejam muito bem-vindos a mais um Revolução Jesus que está chegando aí na sua telinha. É mais um Revolução Jesus, mas eu quero dizer que esse é um pouco diferente. Me fala, cara. Nós vamos viver aqui uma inspiração que é o Fontes, gente. O Fontes, ele tem algo muito especial a nos trazer, não é não, Day Silva? Isso mesmo, nós teremos aqui, a gente sempre pede, as galera pede pra gente, cadê o Revolução Jesus Fontes, que gosta que o Ministério Jovem sempre tem fontes, nós queremos acompanhar. Então, nós teremos hoje o Fontes, que é de forma especial, é um momento especial onde Deus vai falar de forma concreta no seu coração. Tá preparado? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, eu já tô muito feliz, porque, gente, dá uma olhadinha aqui. Quem está aqui com a gente hoje no programa? Nada mais, nada menos, Cessi e João. Gente, eu sou fã. Uma salva de palmas para eles. Eu sou fã, gente. Eu gosto demais. Meus sobrinhos queridos e amados, maravilhosos. Coraçãozinho para vocês. Ah, eu amo de paixão. E, gente, é o seguinte. O nosso Revolução Jesus de hoje está muito especial. E nós vamos viver essa experiência do Fontes, Day Silva. E aqui, nós vamos ter partilha da palavra. Nós vamos ter um bate-papo muito legal e muita oração, não é isso? Isso mesmo. Spoilerzinho. Muita oração. Beber um pouco das fontes do Carisma Canção Nova de uma forma diferenciada. Podemos já chamar ele? Podemos já chamar ele? Podemos, vamos Olha, chamar. é outra pessoa que eu também sou suspeita a falar, porque sabe por quê? Esse cara, ele tá muito envolvido com a minha vida. É mesmo, Muito é? envolvido com a minha vida. Ele é da minha turma, ele entrou junto comigo pra comunidade. Olha que bonito. Ele é meu amigo, ele é meu padrinho de casamento. De casa. Você entendeu? Ele tá muito envolvido comigo, você entendeu? Entendi. Então, senhoras e senhores, eu quero acolher para o Revolução Jesus de hoje nada mais, nada menos que ele, Lucas Reis. Chega pra cá, Lucas Reis. Bem-vindo. Gente, falar pra vocês, eu tenho admiração profunda pra esse cara. Pronto, merchan feito. Seja bem-vindo, junto, meu Lucão. Tamo junto, cara, tamo junto. E, gente,
O Lucas e eu, nós entramos para a comunidade juntos, Dai. Nós somos da mesma turma, olha que só que Meu beleza. Deus, é uma panelinha esse aí, ó. Chegou Nós junto. entramos na comunidade em 2016, né, Lucas? Faz 10 anos, cara, para fazer 10 anos que a gente está doando a nossa vida para Deus, né? Que entendemos um pouco do propósito da divina providência na nossa vida, eis estamos aqui, né? Eis aqui estamos para corresponder a esse propósito que nós compreendemos e que a gente quer também que a galera que está em casa também compreenda a partir desse programa. O Lucas já está dando um spoiler aqui do que vai ser falado. Você já percebeu, né, Percebi Dai aqui, Silva? Já foi dando uns spoilers aqui, gente, porque hoje nós vamos falar de propósito, né, Dai? Propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você tem um propósito, cada um de nós temos um propósito, Deus nos criou com um propósito. E aí? Você que está em casa, tem essas dúvidas também? Então, esse é o assunto do programa de hoje. Essa palavra propósito, ela acaba ficando um pouquinho alta nos tempos de hoje, né? Ela acaba ficando uma coisa assim, forte e tudo mais. Ô, Lucas, sem dar muito spoiler da pregação, tá? Mas o que a gente poderia entender que seja algo para definir a palavra propósito? 2 palavras eu acho que ajuda a resumir isso. Primeiro é identidade e segundo é missão. Identidade e missão. Identidade e missão. Identidade porque, primeiro, é Deus que me comunica, né? É Deus que chama, é Deus que revela o propósito. Em contrapartida, sou eu que respondo a essa missão, sou eu que respondo a esse propósito. Então, é identidade, Carpa, e é missão, Dai. Nossa, gostei. Gostei. E, a partir disso, tem como eu descobrir assim, o propósito da minha existência? Porque muita gente fala, né, a identidade, a missão e tal, mas muitas pessoas vêm perdidas hoje na realidade de nossa vida, né? Cada um quer encontrar a sua missão, a sua vocação, qual que é o propósito de Deus. Então, existe um propósito mesmo para a minha existência? O que você acha, Lucas? Existe, o Catecismo da Igreja já nos revela isso, Dai, porque no início do Catecismo da Igreja Católica revela assim para nós, diz assim para nós, que Deus nos criou, né, com um objetivo, com uma meta. Tem algo porquê e o para que Deus nos criou. Deus nos criou para amá-lo, servi-lo e glorificá-lo. Então, assim, claro que existe um plano introdutório de Deus, original de Deus, que perpassa cada indivíduo, cada ser humano como filho, mas dentro desse propósito de como amar a Deus, de como servir a Deus, aí existe uma especificidade. A forma que Deus escolheu e chamou, talvez Carla Cutts para amá-lo e servi-lo, é diferente, talvez, da forma que Deus me escolheu para amá-lo e servi-lo. Então, isso, todo ser humano, todo batizado, é chamado e tem esse propósito. Mas agora, o propósito, ele é introdutório, mas, ao mesmo tempo, ele é muito específico de cada um. A forma que Padre Pio servia a Deus é a forma diferente que eu vou servir. Mas o nosso fim último é o mesmo, a glória eterna. Então, deixa eu ver se eu entendi. O propósito para cada um de nós é exclusivo, pessoal, mas também parte de uma vontade de Deus. Pode dizer sim? Sim, porque se a gente pegar até na Sagrada Escritura, Deus nos criou e Deus quer que todo ser humano o conheça e chegue ao conhecimento da verdade, chegue à revelação da verdade, ou seja, Deus quer salvar todo mundo. Agora, o como Deus quer salvar o Carpanelli é diferente de como Deus quer me salvar, até mesmo nós fazendo parte de uma mesma comunidade. Existe, como o Padre Jonas fala, que existe um colorido próprio do Carpanelli servir a Deus dentro da comunidade, de você dar e servir a Deus dentro da comunidade, e eu, Lucas. E esse colorido próprio, de maneira mais específica, vai alinhando com o propósito dele. Nossa. Interessante, né, Dai? Que interessante. Porque agora eu fiquei viajando aqui, povo de casa. Vamos lá, ó. Também. Viaja comigo aqui. Se Deus me chama para algo, né? Dentro desse chamado existe um propósito. E esse propósito tem por finalidade a minha salvação, é isso? Justamente, Entendi? Justamente, a nossa salvação. Porque Deus vai, além disso, Carpa, Ele vai nos dar todos os meios para corresponder a esse chamado, para corresponder a esse propósito. Deus não é como, desculpa aqui o paralelo, um taxista que me chama, me leva para algum lugar e fala, agora é com você. Não, não. Deus chama, atrai, convoca e vai dar todos os meios necessários para nós realizarmos essa vontade. Que fera. Olha só, eu tô com a Cécio e o João aqui.
A Cécia e o João, eles têm um dom maravilhoso da música. Eles são uma família de músicos, né? Uma família de músicos. A mãe dela canta maravilhosamente bem. O pai, inclusive, é o guitarrista do Ministério Amor e Adoração, né? E a família inteira, os 25 filhos cantam e tocam belamente, né? O João, ele toca violão, toca bateria, toca teclado, né? Muitos dons. A Cécia tem uma voz maravilhosa, né? Pode-se dizer que até os dons que Deus deu para eles também faz parte de um propósito? Com certeza. Digamos assim, é a lâmina para que a faca do evangelho concretize e alcance os corações. Porque, veja, pense comigo, tem toda a lógica. Se Deus me chama para algo, Ele vai me dar os meios, como eu falei anteriormente, para concretizar esse objetivo. Se Deus chamou o Carpanelli e a Dai para serem apresentadores do Revolução Jesus, para estarem na Canção Nova, para comunicar o evangelho, Deus vai dispor de todos os meios humanos, naturais, e todos os meios sobrenaturais para que isso aconteça. Você entendeu isso, Dai Silva? Amém, Uau, Jesus? Amém, amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Ô Dai, Oi. ele mencionou também Carlo Acutis, né? Mencionou Carlo Acutis, mexe comigo de uma forma especial aqui. Sempre, gente. Né? Carlo tinha uma frase que ele dizia que o projeto de vida dele era estar com Jesus, né? Ele entendeu muito jovem, muito cedo, que o projeto de vida dele, por mais que ele gostasse de fazer inúmeras coisas, por mais que ele era um jovem que gostava de jogar bola, brincar de videogame, por mais que ele era um jovem hiper antenado com as coisas digitais daquela época, ele entendeu que tudo aquilo tinha por finalidade estar com Jesus. Isso também pode dizer que é um projeto? Com certeza. Eu vou dizer, e o grande perigo que nós corremos no nosso tempo, por exemplo, Carlo Acutis utilizou, como você mencionou, Carpa, da internet. Nós podemos também usar a internet para evangelização, como também nós podemos usar como meio de perdição. Eu vou dar um exemplo para você, que Santo Agostinho ele narra. Ele diz, um paralelo de Santo Agostinho, ele diz assim, de um noivo e de uma noiva, que o rapaz vai e dá uma linda aliança para a noiva. E a noiva ela fica tão encantada com a aliança, ela fica assim, esplêndida com a aliança que ela recebeu, ela se apaixonou tanto pela aliança que ela esqueceu o noivo. Agora, trazendo para a nossa vida espiritual, nós podemos utilizar os meios que Deus nos deu para evangelizar, se encantar com o celular, ou se encantar com essa aliança, com esse diamante, e esquecer a finalidade. Carlo Acutis não. Ele utilizou muito bem os meios, mas sem perder de vista a finalidade. Olha só, um exemplo mesmo para nós, você que está nos acompanhando de casa, mais uma vez, São Carlo Acutis nos ensinando e nos mostrando que, de fato, é preciso ter esse foco. E eu achei interessante porque eu fiquei pensando aqui, o Carpa começou a viajar, eu também comecei a viajar. Ah, eu gosto. É, então, extremamente importante para a gente procurar de Deus qual é o propósito dele, para que a gente não se perca no caminho. Então, eu tendo o propósito ali, é isso, né? Que eu tendo o propósito, eu entendendo o propósito de Deus, eu consigo utilizar de todos os meios que Deus vai me dar, que é Ele mesmo que vai estar dando esse auxílio, para que eu consiga chegar até a salvação, até o céu. É isso mesmo? É isso mesmo, Dai. É um pouquinho do spoiler da pregação que nós teremos, mas eu quero dizer algo assim. O grande problema é que nós fugimos da maneira e do modo que Deus revela o propósito. Eita. Nós fugimos. E eu vou te dar um pequeno spoiler. Onde Deus manifesta o propósito dele? Na realidade. É na realidade que Deus manifesta. Nós, às vezes, fugimos da realidade, e fugir da realidade foge do meio necessário que Deus nos revela o propósito dele. É na realidade que Deus revela o propósito. Nós podemos citar várias figuras bíblicas, vários personagens bíblicos, que Deus se revelou a partir da realidade. E como que eu vou encontrar a realidade? Existe um filósofo chamado Aristóteles, que ele dizia assim, ele falava assim, quer saber qual é a sua vocação? Quer saber qual é o seu propósito? Se você tem um dom, mesmo que seja natural, ele nem diz de dom sobrenatural, veja, Aristóteles, ele não era cristão, ele antecede a Cristo. Ele diz assim, se Deus te deu um dom, se você possui um dom, se você possui um talento, e se esse dom, esse talento, consegue suprir uma necessidade que está diante de você,
eis aí a sua vocação, eis aí o seu propósito. Eita! Gente, essas coisas mexem demais comigo e minha cabeça fica voando e eu espero que a sua aí de casa também fique voando. Por quê? O propósito é algo, então, essencial para a nossa jornada aqui nesse mundo, né? E o engraçado é que a gente vai vendo hoje, muita gente se perdendo por falta de propósito. Né? A gente vai vendo muitas realidades, né? A gente vai vendo aí, as mídias mostram, né? Os canais de TV mostram, os canais de internet mostram o quanto que a depressão tem crescido nesse tempo, o quanto suicídio na faixa etária dos jovens tem crescido nesse tempo. O que me faz entender diante dessa nossa partilha é que talvez seja uma falta de propósito concreto para a vida, né? A pessoa não tem sentido para viver, ela não tem propósito, ela acaba até entrando em realidades aí, até mesmo de doença patológica, né? Uma depressão, realidades do tipo, né? É isso mesmo, Carpanelli. E assim, existe uma frase clássica que a gente sempre diz, de um psicólogo, né, do Viktor Frankl, que ele diz assim: quem tem um porquê, um para quê, suporta qualquer como. Então, se você tem um porquê, um para quê bem definido na sua vida, ou seja, se você tem um propósito bem definido, você vai suportar o como. Só que se a pessoa não tem esse porquê, o para quê, a pessoa não tem motivo nenhum, não tem sentido nenhum de levantar, de fazer o que precisa fazer no dia a dia, a pessoa fala assim, acaba assim, não tem sentido. Então, começa a perder a esperança, começa a ter falta de sentido. Até a própria energia da pessoa vai sendo consumida assim, mas qual é a razão de eu fazer isso? Qual é a razão de eu fazer aquilo? E isso vai consumindo a pessoa e ela vai se perdendo como contra-gota, né? Vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo. Diferente de alguém que fala assim, nossa, eu tenho um propósito para viver, né? Eu tenho um motivo, eu tenho uma razão, eu tenho algo que move o meu peito, tem algo que move o meu coração, que me faz acordar de manhã todos os dias com uma finalidade. Isso enche o peito da pessoa e fala, eu vou fazer, eu vou realizar. Então, é como o Carpa falou, se não tem um sentido, se não tem esse propósito, consequentemente, vai se perdendo, consequentemente, vai se danificando. Cara, eu vou trazer aqui, o diretor me mandou aqui, vou até ler na íntegra, tá? Para eu não me perder. Olha só, vem muito de encontro com isso que a gente falou agorinha. São Pier Giorgio Frassati, ele dizia, viver sem fé, sem um patrimônio a defender, não é viver, mas fingir que se vive. Ou seja, aqui resumindo, né? Viver sem propósito é fingir que se vive. Né? É fingir que se vive. Aí ele jogou uma pergunta aqui para ti, ó. Qual é o maior patrimônio que somos chamados a defender? O maior patrimônio que nós somos chamados a defender, Carpanelli, como cristãos, e tudo na vida precisa ter uma hierarquia. Tudo na vida precisa ter uma hierarquia. Até os mandamentos da lei de Deus existe uma hierarquia. Se nós pegarmos, Deus classificou 2, né? Eram 10 que foi revelado no Antigo Testamento através de Moisés, e Deus hierarquizou 2. Jesus hierarquizou 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, o maior patrimônio que nós temos para defender é a nossa fé. Amém. É a nossa fé. E até o fim pela nossa fé. E até o martírio pela nossa fé. Eu mencionei aqui que quem tem um porquê suporta qualquer como. Vamos pegar um personagem bíblico? Vamos pegar a figura de Paulo, apóstolo. O como que esse homem sofreu. E ele diz, ele narra, né? Sofreu perseguição, foi apedrejado, ficou com fome, com sede. Fala baixinho aqui, Carpanelli, que a gente está no programa. Foi traído pelos irmãos. E mesmo assim, ele foi até o fim. Foi traído pelos irmãos. E às vezes nós, como cristãos, sofremos uma decepção na igreja e a gente fala, pera lá, não, eu quero sair, isso não existe. Imagina se a fidelidade de João, de Pedro, dependesse da fidelidade de Judas para ir até o fim, para ir até a cruz. E ele foi até o fim, porque ele entendeu o porquê e o para quê. E aí, minha gente, o como, Carpa, o como, Dai, mesmo que sofra, mesmo que me abata, porque nós somos seres humanos, a gente não é anjo, o porquê e o para quê está muito claro diante de mim. E não vai ser qualquer como que vai me desestabilizar. Fica aí. Entendeu, Dai Silva? Entendi, ó. O coração até acelerou aqui. Muito bom, muito O bom. assunto está muito bom. Lucas, muito obrigado. Mas
Ainda não acabou não, minha gente, tem mais. Nós vamos entrar no intervalo agora, vamos terminar com música, mas no próximo bloco nós vamos continuar com esse bate-papo aí, para entender um pouquinho mais do que Deus quer falar para você que está em casa, para nós que estamos aqui, com a pregação do Lucas, no próximo bloco. Então você que está de casa, não perde não, daqui a pouco a gente volta. Bora? Vamos de música. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião e não se abalam. Os que esperam no Senhor. Estamos de volta com Revolução Jesus, falando um pouquinho sobre propósito. Você já descobriu o seu, da sua vida? Aquilo que Deus tem te chamado? E aí? Mas antes da gente terminar aqui, continuar com o programa, eu queria te contar um spoiler. No próximo programa, nós já vamos dar umas iniciativas aí, falar para você um pouquinho sobre o Revolução Jesus, acampamento Revolução Jesus. Vai ter radical, não vai ter radical, como vai ser? Então, você que está aí de casa, já aguenta aí firme aí as expectativas no coração, porque de 8 a 11 de janeiro, nós vamos nos encontrar aqui, na Canção Nova de Cachoeira Paulista, para vivermos juntos o acampamento Revolução Jesus 2026. Esses são os preparativos. E você é nosso convidado especial. Você não pode ficar de fora. Anotou aí? 8 a 11 de janeiro de 2026, acampamento Revolução Jesus. E no próximo programa, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que vai acontecer neste acampamento que te espera, hein? Combinado? E claro, como eu falei no bloco passado, não mentir, vou passar aqui a bola. Eu queria te convidar também a vir aqui comigo. Nós vamos agora rezar para o Lucas, pedir mesmo a intercessão da Virgem Maria sobre a vida dele, sobre tudo aquilo que ele trouxe, que ele preparou. Que seja o próprio Deus a agir, a falar através dele. Que seja um transbordar da graça do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele neste momento. Que ele seja alcançado por Deus também. E que transborde para todos nós aquilo que é a vontade de Deus. Para cada um de nós que estamos neste estúdio. Para todos aqueles que nos acompanham de casa. Então, eu te convido, você que está em casa, a estender as mãos mesmo para o Lucas. E de coração aberto mesmo, pedir a intercessão da Virgem Maria, aquela que soube em tudo acolher e fazer a vontade de Deus, para que ela seja intercessora deste momento, abrindo nossos corações para a palavra de Deus e também nos ajudando a preparar o nosso coração, para que ele seja um terreno fértil, para que a palavra de Deus caia, germine e dê muitos frutos em nossas vidas. Por isso nós te consagramos, Mãe, a vida do Lucas. Te consagramos este momento. Interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com muita alegria, quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Você que não está com a Bíblia em mãos, mas pode escutar com atenção aquilo que Deus quer direcionar, aquilo que Deus quer revelar na sua vida hoje. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Falar de propósito
nós poderíamos usar aqui tantos personagens bíblicos que viveram o propósito de Deus na sua vida, na sua história. Mas como não falar da mulher que viveu o grande propósito? Da mulher que, quando foi corresponder esse propósito, o céu parou, a eternidade parou, para ouvir o sim de uma mulher que ia dar essa resposta. Essa mulher que deu essa resposta de eternidade, que é a Virgem Maria. E aqui nessa colocação, eu quero colocar e levantar 2 pontos que pode fazer com que você e eu, nós não consigamos ouvir o propósito de Deus. 2 particularidades que nos faz perder o propósito de Deus. O primeiro ponto é, só consegue corresponder ao propósito de Deus quem primeiro escuta o propósito. Antes de ter uma boa correspondência à vontade de Deus e seu propósito, é necessário ter uma audição. A Virgem Maria é a mulher da escuta, é a mulher da audição, é a mulher que soube compreender a vontade de Deus, porque silenciou a sua própria vontade. Quando o arcanjo Gabriel aparece à Virgem Maria, revela a ela a vontade de Deus, a Virgem Maria estava no momento de oração. A Virgem Maria não estava agitada, a Virgem Maria estava quieta, mas atenta à voz de Deus. E porque a Virgem Maria estava atenta à voz de Deus, ela conseguiu corresponder. Veja, um coração atribulado, um coração que pensa muitas coisas, um coração que está angustiado, é um coração que não consegue ouvir, não consegue ter a atenção para essa voz de Deus que chama, que atrai, que convida, que provoca. O coração da Virgem Maria precisa ser também, e nos ensinar que o meio do seu coração precisa ser um coração de escuta. A Virgem Maria, sim, é a mulher da ação, mas primeiro a Virgem Maria é a mulher da escuta. Depois que a Virgem Maria conseguiu ouvir a voz de Deus, e a partir daí viver esse propósito, nós podemos perceber, e no versículo 26 vai dizendo que Deus chamou por um nome, Maria. Maria. E nós, entendendo isso, no Catecismo da Igreja Católica diz que na Sagrada Escritura, quando Deus chama alguém pelo nome, ali Ele está revelando a sua identidade e está revelando também a sua missão. Tanto que a palavra Jesus, e no próprio Deus quis que Ele chamasse Jesus, o Verbo encarnado, é porque significa Deus que salva, porque Ele tinha a missão de salvar a humanidade. E a Virgem Maria, que recebeu esse nome do próprio Deus, também tem a missão de ouvir o propósito de Deus e corresponder a esse propósito. Talvez você que está me acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, talvez no seu coração exista uma angústia, mas qual é, Lucas, o propósito de Deus na minha vida? E talvez você, como a Virgem Maria, talvez você pulou o capítulo 1 e já foi para o capítulo 2, para o finalzinho do capítulo 1, capítulo 2, que a Virgem Maria vai às pressas à casa da sua prima Isabel. Talvez você está vivendo, querendo entender o propósito de Deus, mas às pressas, correndo, atribulado, agitado. E a Virgem Maria, primeiro, ela se coloca numa posição de escuta, de ouvir. Imagina se a Virgem Maria tivesse invertido. Primeiro ela sai correndo, apressadamente, e depois ela escuta. Ela não conseguiria chegar na casa de Isabel. Primeiro é a escuta. E na nossa vida espiritual nós temos tanta ânsia de querer fazer a vontade de Deus. Talvez seja sincero do seu coração. Talvez seja nobre do seu coração o desejo de fazer a vontade de Deus. Mas sem a escuta, nós não teremos o direcionamento. Imagine um carro que está em alta velocidade, mas ele não tem direcionamento, ele não sabe para onde ir. Do mesmo modo é a nossa vida espiritual. Se nós não soubermos o direcionamento da vontade de Deus, ouvir a voz dele, nós podemos ter alta velocidade, nós podemos correr muito, mas nós não chegaremos à vontade de Deus. Falando de nome, nós precisamos entender, como eu disse, quando Deus revela, aí está a sua identidade e aí está a missão. Mas existe um grande propósito, um grande motivo de nós não conseguirmos entender a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela acontece na sua vida e na minha vida, na realidade. É na realidade que Deus me chama. É na realidade que Deus te chama.
E se escuta muitas pregações sobre o propósito de Deus, e às vezes até de uma maneira bonita. Às vezes a gente escuta o propósito de Deus, a gente joga lá para a eternidade. Só que a vontade, o propósito de Deus, ele acontece no aqui e no agora. Ele se manifesta no aqui e no agora. E aqui eu quero pensar com você e levantar alguns personagens bíblicos, assim como a Virgem Maria, que viveram a vontade de Deus. Se nós pensarmos na figura de Davi, Davi que foi um grande rei de Israel, mas o que Davi estava fazendo para ser o grande rei de Israel? Davi estava no escondimento, cuidando dos animais. Davi estava no escondimento, lutando contra lobos. Davi estava no escondimento. E Deus utilizou daquilo que Davi fazia no escondimento para um dia derrotar um gigante. Sabe qual é o grande problema da nossa geração? Sabe que às vezes qual é o grande problema da minha e da sua vida? É que nós queremos o propósito de Deus revelado de uma maneira tão extraordinária que nós fugimos das batalhas ordinárias, das batalhas do escondimento que Deus te convida a lutar, que Deus te convida a travar. E porque a gente fica esperando de uma maneira tão esplêndida a revelação de Deus, que nós fugimos daquilo que Ele me chama a combater no secreto. A Virgem Maria foi a mulher do secreto. Davi foi o homem do secreto. E porque Deus preparou Davi desde o secreto, lutando contra animais, Deus já estava forjando o caráter de Davi para um dia ganhar do maior dos lutadores, do maior dos gigantes, e aí se tornar rei de Israel. Deus formou o caráter de Davi desde lá. E eu ouso dizer mais. Deus foi revelando o propósito de Davi, não quando ele venceu o gigante. Deus já foi revelando o propósito de Davi naquele escondimento. Lembra na passagem que ele era até esquecido pelos pais, que ele era um menorzinho, mas Deus já estava revelando o propósito de Davi. Se nós pegarmos outras figuras bíblicas e compreendermos, você pode reparar quando Jesus chama alguém, quando Jesus revela o propósito para alguém, Jesus não anula aquilo que a pessoa traz por dom natural. Jesus olhou em Pedro, viu a capacidade de Pedro como um homem simples, como um pescador de peixes, e Jesus fala para ele: doravante, Simão, você não vai ser mais pescador de peixes, mas será pescador de homens. Deus não anula a capacidade natural de ninguém. Pelo contrário, Deus potencializa trazendo aquilo que era um dom natural para um propósito sobrenatural. Aquilo que era natural agora vai ter um propósito, vai ter um sentido sobrenatural, e Pedro vivenciou isso. E nós podemos pegar outros personagens bíblicos como Mateus. Mateus estava na coletoria de impostos, e Jesus, tendo aquele olhar para Mateus, todo mundo via nele um cobrador de impostos, um homem justo, que lucrava mediante a outras pessoas perderem. Mas Jesus olhou no coração de Mateus e viu nele um apóstolo. Uma coisa que dificulta muito a minha e a sua vida de compreendermos o propósito de Deus é que muitas vezes nós queremos nos apresentar diante dele como alguém vai se apresentar diante de um patrão, uma entrevista de emprego. E o que a gente faz diante de uma entrevista de emprego? A gente tenta realçar aquilo que nós temos de bom. Nós tentamos realçar as nossas características boas. E a gente tenta minimizar as nossas fragilidades. Só que com Deus, você não precisa escancarar para Ele dizendo assim: olha, Senhor, olha, eu faço isso daqui muito bem. Olha para mim, me dá um propósito. Não. Quando Deus chama, Ele não está te chamando para te conhecer. É porque Ele te conhece e Ele te chama. Deus conhece as suas fragilidades melhor do que você. Deus conhece as suas potencialidades maior do que você. E conhecendo as suas fragilidades e potencialidades, Deus olha para você nessa hora e diz: eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho algo maior para a sua vida. Eu tenho um desejo do meu coração, Deus dizendo para você, que ultrapassa os seus sonhos, que ultrapassa o teu querer, que ultrapassa as suas vontades. E Deus olha no coração de tantos personagens, da Virgem Maria por excelência, de Davi, de Mateus, de Pedro, mas é atualizado na sua vida. Mas o que esses personagens têm em comum? Todos esses personagens
estavam instalados na sua realidade. Mesmo que ela não seja das melhores, eles estavam na realidade. Eu quero dizer para você que às vezes fica consumindo tanta pregação, né? Qual é o propósito da minha vida? E Deus está revelando o propósito da sua vida, na realidade que você está vivendo agora, no hoje, no cotidiano. Às vezes a gente pensa, Senhor, eu quero te servir, Senhor. Eu quero fazer grandes coisas para você, eu quero te servir. E às vezes na sua casa tem alguém enfermo, precisando do seu cuidado. Senhor, eu quero dar minha vida a Ti. E a realidade está batendo na sua porta. E às vezes você não consegue dizer um eu te amo para o seu pai, para a sua mãe. Tem alguém que você já não consegue conversar mais porque está chateado com a pessoa. E, Senhor, eu quero saber a Tua vontade sobrenatural. E Deus já está revelando na vontade natural que está batendo na realidade. Me sirva. Um grande pensamento que nós podemos compreender é que a Virgem Maria foi chamada pelo nome. E Deus, quando tem uma missão para alguém, Deus potencializa. Se nós lembrarmos na Sagrada Escritura, quando Abraão faz a vontade de Deus, a partir daí, ele começou a se chamar Abraão. Quando Simão Pedro faz a vontade de Deus, Jesus diz assim, doravante você vai se chamar Quefas, pedra. E existe um personagem bíblico que nós não sabemos o nome. Que grande coincidência, não é verdade? Todos aqueles que realizaram a vontade de Deus, nós sabemos o nome. E Deus potencializou o nome deles. Agora existe um personagem bíblico que a gente não sabe o nome. O jovem rico. Nós não sabemos o nome dele. Sabe por que nós não sabemos o nome dele? Porque quando Simão, com as suas fraquezas, se transformou em Quefas, quando Abrão deixou as suas terras e se tornou Abraão, eles deixaram um legado. O jovem rico não deixou um legado a ser seguido. O jovem rico deixou um legado a ser evitado. Na sua vida, Deus está batendo agora na porta. E Deus está te chamando pelo nome. E qual vai ser a sua resposta? De um homem que vai servir? De uma mulher que vai servir, vai dar tudo a ele? Ou de alguém que, como o jovem rico, que nós não sabemos o nome, no último momento, até servia, até seguia os mandamentos, mas no último momento deixou tudo. E o evangelista traz um detalhe. Ele saiu triste. Não deixou o seu nome, através do nome de Cristo, ser revelado na história. E saiu triste. Simão, cheio dos defeitos, com um temperamento difícil. Mateus, que era um cobrador de impostos. No Evangelho, Jesus olha para Bartimeu e diz assim, Bartimeu, eu te vi quando você estava debaixo da árvore, quando ninguém estava te vendo, eu te vi, Bartimeu. E muda o nome dele também. E ele conseguiu cumprir a vontade de Deus. O chamado de Deus para a sua vida, ele é eterno. Deus não vai negar. Mas ele precisa também de uma resposta. E a resposta está na realidade. Davi foi treinado por Deus, combatendo os ursos, combatendo os animais. A Virgem Maria, ela não teve uma vida sem sentido antes do chamado de Deus. Ela queria casar com José. Ela estava instalada na realidade. E Deus o chamou. Pedro era um homem casado, que estava pescando, tinha uma profissão natural. E Deus encontrou ele na realidade e o chamou, e o atraiu. Qual é a realidade que você se encontra no momento? Qual é a sua realidade? É nessa realidade, é nesse agora que Deus quer te encontrar. É nesse momento, é nesse agora que Deus quer se revelar a você. Assim como Ele se revelou a Moisés, um homem sem sentido, e ali encontrou. Forjou o homem para ser o libertador de Israel. Ah, meu irmão. Ah, minha irmã. Você que me acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Deixa Deus olhar para você. Deixa Deus te chamar. E a partir daí vai dar um propósito. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Quando eu percebi a vontade de Deus na minha vida, quando eu fui percebendo a vontade de Deus na minha história, foi mediante uma realidade. Quando eu estava no meu discipulado, na casa de Queluz, em 2017, eu sou membro da Canção Nova desde 2016. Quando eu estava em 2017 na casa de Queluz,
E ali eu queria ir para fazer, né, ir para o aniversário da minha sobrinha, que ela ia fazer 1 ano. Eu queria tanto para o aniversário da minha sobrinha, e a partir dali eu não pude ir. Foi uma frustração tão grande para mim, tão grande, tão grande. E a partir dali Deus revelou o propósito dele na minha vida. Encontrar o propósito de Deus na nossa vida não nos tira das dores, mas nos dá um sentido a ela. Que Deus abençoe você que me escuta nessa hora, e que Deus abençoe você que vai dar uma resposta de amor a Jesus. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. E é nesse clima, colhendo de Deus tudo aquilo que foi a partilha dessa palavra, a partilha do Lucas, que nós vamos transformar tudo isso que nós ouvimos, tudo isso que aconteceu no nosso interior, no decorrer da partilha da palavra, nós vamos transformar isso em oração. A oração, meus irmãos, porque é a oração que nos coloca em comunhão com Deus. Esse Deus que é o Criador do propósito para cada um de nós. Por isso, queridos, nessa hora, junto com o Ministério de Música, junto com o Lucas, com a Dai, Revolução Jesus, nós vamos pedir essa graça para Deus. Que Deus ele possa nos confirmar e afirmar dentro de nós o propósito dele para a nossa vida. Se você deseja saber, se você deseja querer, se você saiu desse programa provocado em querer saber qual é o propósito de Deus para você, fala isso para Jesus. Jesus, qual é o teu propósito para mim? Senhor Jesus, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Eu quero estar em comunhão com a tua vontade, Jesus. Qual é o teu propósito para mim? Como diz essa canção, se não for assim, não me deixe ir. Essa precisa ser a ousadia da nossa oração, meus queridos. Clamar de Deus, expressar para Deus o desejo concreto de estar na vontade dEle, porque só assim nós seremos felizes.
Como Lucas trouxe, só assim nós encontraremos sentido para aquilo que nós iremos viver, para as lutas que nós iremos travar, para as dores que nós iremos sofrer. Sofrimento por sofrimento, meu irmão, não tem sentido. Agora, quando existe um propósito, até o sofrimento se torna caminho para que eu possa encontrar com o propósito de Deus. Por isso, dá-nos a tua graça, Jesus. Dá-nos a tua graça, Espírito Santo. Dá-nos a graça, Senhor, o Senhor que conhece cada um de nós. Fale conosco, Jesus, pela graça do teu Espírito Santo. Quando nós queremos saber algo, quando nós queremos entender algo, nós procuramos aquilo que é especialista. Se talvez algum objeto da sua casa deu defeito, você vai procurar quem? Um especialista. A pessoa que criou, o especialista. Se você quer saber o sentido da sua vida, o propósito da sua vida, pergunta agora aquele que te criou, aquele que é especialista em criar, aquele que é especialista em gerar vida, que é Espírito Santo. Ele é a vida da nossa vida. Então quero convidar você a se colocar de pé, você que me acompanha, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, você que está nesse momento acompanhando a Revolução Jesus, se coloca de pé e diga: Senhor, me revela. Eu estou com uma Virgem Maria numa postura de escuta. Me revela, Senhor. De escuta, eu quero saber, Senhor. Eu quero saber a tua vontade para a minha vida, porque eu quero correspondê-la. Porque aí eu serei feliz, Jesus. A tua vontade para mim, Jesus, vai revelar a minha verdadeira felicidade. A felicidade, Jesus, não está no conforto desse mundo. A felicidade, Jesus, da minha vida, do meu coração, está em acertar na tua vontade, está em acertar no teu querer, Jesus. Eu quero o teu querer para a minha vida, então revela, indica, mostra, ensina a caminhar, coloca os meus passos, Jesus, em direção ao teu coração, à tua vontade. Tantas vezes, você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, talvez os seus passos já te feriram. Talvez quantas vezes você andou por caminhos tortuosos, que só geraram mágoa ao seu coração. Agora, Senhor, eu não quero andar apenas pelas minhas pernas, pela minha vontade. Me indica o caminho, me revela, Jesus, porque eu quero os teus passos, eu quero a tua vontade, Jesus. Quantas feridas aconteceram, Senhor, e quantas feridas acontecem quando nós queremos caminhar por nós mesmos, queremos fazer a nossa vontade, queremos ser o nosso próprio Deus. Senhor, mas quanta graça, Jesus, quanta felicidade se encontra quando nós caminhamos nos seus passos, Jesus, quando realizamos o seu querer. Me leva, Jesus, mesmo que me seja a força, me pega, Jesus, e me leva para a tua vontade. Me leva para a tua vontade, Jesus. O Senhor conhece as minhas teimosias. O Senhor conhece o meu coração, que muitas vezes, Senhor, quer fazer só a minha vontade, que é o meu conforto. Vença-me, Jesus. Vença-me, Jesus. Que a tua vontade vença a minha. Que o teu querer, Jesus, vença o meu querer. Eu quero, Jesus, sair desse Revolução Jesus derrotado por ti, mas vitorioso por encontrar o propósito da minha vida. Vença-me, Jesus. Vença-me com teu Espírito. Vença-me. Vença-me do meu orgulho. Vença-me na minha vaidade. Vença-me, Jesus, na minha autossuficiência. Vença-me, Jesus. Vença-me, Jesus. O Senhor coloca em meu coração, e talvez você que está nos assistindo de casa está com medo diante da sua realidade. Ficou muito forte essa palavra, da sua realidade. O Senhor já tem falado ao seu coração aquilo que é o propósito dele para a sua vida, mas por medo do novo, medo do desconforto, pois já está acomodado,
você tem se acovardado e procrastinado em acolher e fazer aquilo que Deus te pede. Então, nesta noite, meu irmão, minha irmã, não tenha mais medo. Retira, o Senhor está retirando neste momento todo medo, para que você possa dar passos de correspondências no propósito dele para a sua vida. Não tenha medo de corresponder com aquilo que Deus quer para a sua vida. Amém. Amém. E é com essa graça de Deus, com essa provocação para o seu coração, nós queremos deixar o Instagram, @RevoluçãoJesus. Caso você tenha alguma dúvida, caso tenha ficado no seu coração algum questionamento, e agora? O que eu faço? Está aí o Instagram, @RevoluçãoJesus. Nós nos comprometemos a responder às suas dúvidas, a responder aos seus questionamentos, a ajudar você, tá certo? Nós queremos estar junto com você, descobrindo a cada dia os propósitos de Deus para a nossa vida. Amém? Porque os nossos passos são sempre de Deus. E assim a gente vai encerrando o nosso programa. Graças a Deus. Obrigado, Lucas. Dai. Sempre. Obrigado, minha mana. Obrigado. Queridos, eu amo vocês sabem, né? Vamos cantando, entregar para Jesus os nossos passos, porque como diz o Padre Jonas, é feliz quem realiza a sua vocação. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio.